Olá pessoal, meu nome é Tarek Souza e continuo aqui nesse projeto de evangelização baseado na leitura da Bíblia Sagrada. Queria pedir o seu apoio para compartilhar essa iniciativa com seus familiares, conhecidos e amigos. Lembre-se de se inscrever nesse canal e de deixar o seu gostei em mais um vídeo de leitura da nossa Bíblia. Vamos adiante então para o livro de Ezequiel, capítulo 23? Duas irmãs pecadoras. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Oholá, que representa Samaria, e a mais nova Oholibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Oholá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Síria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados, todos eles jovens atraentes oficiais da cavalaria. Oholá foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso, eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam os seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. Em toda parte, as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, a Oholibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. A Oholibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Oholibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Oholibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. Oholibá ficou nua em público, e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, Oholibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios, e você perdeu a virgindade. O castigo da irmã mais moça. Por essa razão, eu, Senhor Deus, estou dizendo isto a você, Oholibá. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soa e de Coa e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais, nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte, eles atacarão, trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercarão você. Eu a entregarei a eles, e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e matarão os seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas, e os queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto:
eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E, porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e a largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta. Por causa da sua imoralidade e da sua prostituição, esses castigos cairão sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã. Por isso, castigarei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo. Depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O castigo das duas irmãs. O Senhor me disse: homem mortal, você estará pronto para julgar Oholá e Oholibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos, e naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. Oholá e Oholibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama, com uma mesa bem posta diante delas, e sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens do deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que elas estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes, eles voltaram a estar com essas prostitutas. Tornaram a se encontrar com Oholá e Oholibá, essas mulheres imorais. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor Deus diz é isso: traga uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas, mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Bem, esse foi o capítulo 23 do livro de Ezequiel. E veja que aqui há uma comparação muito clara entre duas prostitutas, uma mais velha e uma mais nova, com Samaria e Jerusalém. Vejam que essa comparação é para mostrar os pecados que essas cidades cometeram, que os povos dessas cidades cometeram: adultério, adoração de outros ídolos, assassinatos, os filhos que foram colocados com sacrifícios, e obviamente que Deus, que nesse capítulo se mostra como o marido dessas duas mulheres prostitutas, ele não perdoa e deixa cair sobre elas as iras, a ira dele sobre o comportamento que elas tinham feito. Então é uma mensagem muito forte dos pecados que os povos de antigamente fizeram. E obviamente que a lição para os dias de hoje permanece muito viva. Devemos evitar todos os pecados, todas as ações que não agradam ao nosso Deus. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.